Olá, meu nome é Maíra Amador, sou estudante do Centro Universitário Internacional UNINTE, estudante do curso de segunda licenciatura em música. Meu RU é 170381. Estou aqui para apresentar a atividade prática da disciplina Instrumento Piano. Este é o meu primeiro contato com o instrumento e como eu trabalho com educação infantil, com o ensino fundamental menor, eu optei por elaborar um ortinato da música Avião Uma Barata, que é bastante comum em várias regiões do Brasil, inclusive na minha região. Eu utilizei o aplicativo Musicole para me ajudar na elaboração da partitura, do ortinato. Estou aqui agora, neste momento, para apresentar a atividade prática.